Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Ibirapuera, nossa Ibira. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Deus querido, muito obrigado por essa semana, muito obrigado por ter cuidado de nós durante tudo isso que tem acontecido. Obrigado pela oportunidade que temos hoje de ouvir um pouco mais da sua palavra, de celebrar cantando músicas ao Senhor e aprendendo cada vez mais dos seus ensinamentos. Por isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos cantar?
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oi pessoal, olá a todos! Hoje nós damos continuidade àquela série que o Betinho iniciou semana passada, Dias Melhores para Sempre. Semana passada ele falou conosco sobre ordem no caos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Dias Melhores para Sempre. Comece pelo presente. Aos poucos, pessoal, a gente está passando por essa fase difícil e o medo, a ansiedade vai dando lugar mais ao ânimo, a um pouco de entusiasmo até das pessoas, com a possibilidade de retomar um pouco que seja da nossa antiga normalidade. Eu não sei quantos de vocês chegaram a ver nas nossas redes sociais, na arte para essa nova série que a gente está fazendo essas últimas 2 semanas, tinha uma perguntinha lá no nosso Instagram, tinha a artezinha e tinha uma pergunta do lado, perguntando assim: aonde você costuma buscar ânimo e esperança para dias difíceis, né? E o que é isso, ânimo? Essa palavrinha ânimo, a gente deriva ela do latim, né, animus, e ela está ligada com a nossa palavra, por exemplo, animal, ou animação, no tipo assim de animação de desenho animado mesmo, né? E aí, olhando um pouquinho as definições, eu fui atrás de buscar saber e entender, e estava escrito lá, ânimo, condição de quem tem espírito, alma, pensamento, sopro de vida. Isso me chamou a atenção. Respiração, fôlego vital, me levou de volta lá ao Gênesis, né, quando Deus cria o homem e sopra nele fôlego de vida. Então, estar animado é ter fôlego de vida, diferente do mineral ou do vegetal. O vegetal tem vida, mas não tem fôlego, né? Então, estar animado seria mais do que o nosso entendimento hoje de estar assim alegre, contente, mas literalmente de ter fôlego de vida, de ter um espírito ativo, né? E aí, esse entusiasmo também que a gente tem percebido, e eu fui atrás também de entender entusiasmo, e cheguei aí à definição de que é uma junção de 2 palavras lá no seu original, que são en, theos, que seria em, dentro, e theos, Deus, né? Então a palavra entusiasmo lá na sua origem significava ter Deus dentro de você, ou ter dentro de si Deus, ou uma fagulha, uma centelha divina, por assim dizer. E para os gregos essa noção era uma noção muito presente e viva, né? De ter essa força divina dentro de si. Mas eles entendiam isso, de que era ter Deus dentro da gente. E essas definições, elas são interessantes como um pano de fundo para aquilo que a gente vai refletir hoje. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu penso que é um dos livros mais animadores e mais entusiasmantes da Bíblia. É um livro de ação mesmo. Se fosse um filme, seria daqueles filmes de ação bem animados e cheios de aventuras, né? Bem empolgantes. E por que tem esse nome, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos? Porque é um relato dos atos, dos feitos dos apóstolos, né? É um livro de ação. O próprio nome Atos remete à ação. Uma vez eu ouvi alguém dizer que um nome melhor talvez fosse não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O que eu acho que é verdade, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, a gente vai começar lá em Atos capítulo 1, eu quero convidar você, se você puder, a fazer uma breve oração comigo, pedindo para Deus nos dar entendimento e iluminação da palavra dele. Vamos orar? Deus, te agradecemos, porque tua palavra é viva, porque ela é santa, ela é pura, ela é boa, e ela nos dá instrução, ela nos dá entendimento,
ela nos guia no caminho que é do teu agrado. Nós queremos pedir agora, enquanto a gente tem esse momento aqui, Pai, de compartilhar um pouco da tua palavra, de fazer uma exposição daquilo que ela nos ensina e nos diz, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê esclarecimento, que permaneça no coração de cada um, em contato conosco aqui hoje, apenas aquilo que for bom para a edificação da vida de cada um. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá? Eu peço que você, se você puder, com a sua Bíblia aí, abra no livro de Atos. Nós vamos ler Atos capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, de uma vez só. Vamos lá? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A primeira coisa que a gente nota que Lucas começa escrevendo esse livro, e esse livro é de autoria de Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, dizendo que isso aqui é o capítulo 2, é o tomo 2 de uma história que ele começou a escrever no livro anterior, que a gente entende que é o próprio Evangelho de Lucas, né? E aí ele vai contando a história de Jesus e fala da ressurreição de Jesus e que Jesus andou entre eles 40 dias após a sua ressurreição. Imagina que coisa fantástica, que coisa incrível. A história de Jesus é fascinante. Tanto que, mesmo para aquelas pessoas que talvez não acreditem em Jesus como o Filho de Deus vivo, encarnado, tem que admitir que Jesus Cristo mudou a história da humanidade. Hoje, o nosso calendário é dividido aí entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quer você creia nele ou não, né? E aí tem algumas culturas, curiosamente, por exemplo, o calendário judaico, que não tem essa observância, né? Creio que no calendário judaico a gente está hoje cerca do ano 5780, alguma coisa assim, né? É diferente para eles. E é curioso isso, porque o texto bíblico nos ensina que Jesus ele veio para os que eram seus, para o próprio povo judeu, mas os seus não receberam. Agora, para todos aqueles que o receberam, eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome dele. Então é interessante porque o povo judeu, desde sempre que a gente lê da história do Antigo Testamento, eles tinham a expectativa da vinda daquele que seria o seu Messias, daquele que seria o seu Salvador. E aí o Salvador vem, e esse é o relato de Lucas no Evangelho, e eles não recebem ele. E aí ele então essa promessa se torna disponível para todos os demais povos, todas as tribos, povos e raças, como a gente cantou há pouco. Então, Lucas, ele relata no evangelho dele a vida e a estadia terrena de Cristo. Agora, nesse capítulo 2, esse tomo 2 do livro de Atos, ele narra o que acontece depois. Então, em Atos, Lucas relata a transição entre esse período do tempo que Jesus esteve aqui, entre nós, para o tempo que nós vivemos hoje, depois da sua ascensão. E ele fala das coisas que acontecem para frente, né? E o que acontece? Bom, o livro de Atos, como eu falei, é um livro que me fascina, é sensacional. É um livro de ação, lembra? Então Jesus já dá logo uma deixa de que
algo está para acontecer. Nos versos 4 e 5, Lucas relata da seguinte forma, como a gente leu, que Jesus disse para eles, olha, enquanto comia com eles, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa. E depois ele fala mais para frente, porque João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão imersos no Espírito Santo. É interessante esse pensamento, porque a gente sempre está ouvindo falar do ide de Jesus, que Jesus disse vá, né, vai pregar, vai ensinar, vai fazer discípulos de todas as tribos e nações, mas aqui, curiosamente, a gente vê Jesus falando, olha, não ide, não vá, né, não ainda, né, agora ainda não. E ele fala por quê? Porque vocês vão ser revestidos do alto, vocês vão receber ainda do Espírito Santo sobre vocês. Então, aqui o que Jesus está falando nos remete e nos traz à mente a importância da capacitação para que a gente possa cumprir a obra que Deus quer que a gente cumpra, para que a gente possa viver nessa vida uma vida digna e de modo que agrade a Deus. Essa vida, essa vivência, esse viver de acordo com Deus requer uma especial capacitação. É necessário ter uma capacitação para a missão. E é curioso observar que mesmo no versículo 1 do texto que a gente leu, quando Lucas começa a falar dos relatos que ele fez no livro anterior, ele fala assim que ele relatou até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, falando de Jesus, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que o havia escolhido. Então Lucas indica que o próprio Jesus, no seu ministério terreno, era capacitado pelo Espírito Santo que habitava nele, enquanto ele estava na forma 100% humana, embora fosse 100% Deus. Agora, diante do Cristo ressurreto, é normal que os apóstolos ficassem empolgados, né, com aquilo que estaria por vir. E aí o verso 6 se explica por conta disso, dessa empolgação. E eles perguntam assim, no verso 6, Senhor, é nesse tempo que, né, da vinda do Espírito, que vai se restaurar o reino de Israel? O reino será restaurado nesse tempo? Aqui é importante a gente entender que o povo hebreu, ele tinha sido escravo no Egito, vocês lembram? Depois eles foram subjugados pelos impérios babilônicos, assírios, gregos, e no momento que eles estavam vivendo ali no primeiro século, estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então eles tinham essa expectativa de que um dia esse Deus Salvador viria para vingá-los e ia colocar a eles mesmos, povo hebreu, como uma nação protagonista, numa posição de protagonismo. Então quando o judeu pensava no Messias naquela época, era nisso que ele pensava, naquela pessoa que viria trazer essa restauração da nação de Israel para uma posição elevada e não mais uma posição subjugada a outros reinos e nações. E é por isso que eles fazem essa pergunta para Jesus, na expectativa de, então, esse momento vai ser agora? E a resposta de Jesus é super interessante, porque Jesus responde para eles, olha, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu. Olha, não fica preocupado com isso agora. E Jesus continua, mas, entretanto, vocês vão receber poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, Jesus está dizendo para eles assim, é natural que vocês estejam me pedindo para estabelecer dias melhores para sempre. Mas eu quero que vocês primeiro comecem pelo presente. E aqui eu estou usando o presente como tempo verbal, claro, né? Pelo agora. Comecem com o foco no que precisa ser feito agora. Lembra que Atos é um livro de ação? Então Jesus fala assim, olha, eu não quero que vocês sejam só sonhadores contemplativos, né? Olhando para o alto, para o céu, para onde Jesus subiu e fique ali contemplando e olhando. Não, tem coisas para serem feitas. Não fique sonhando só com aquele dia. Claro, tenham a expectativa daquele dia, mas não fiquem paralisados. Não sejam sonhadores contemplativos. Vocês são sim chamados para um protagonismo. Mas aqui talvez não era o protagonismo que eles esperavam, né? De ser uma grande nação. Mas era o protagonismo de serem testemunhas, de darem continuidade àquele ministério que Jesus tinha iniciado. E é interessante isso, porque me lembra de um filme que eu assisti uma vez, que a gente comenta muito aqui em casa, de que
essa questão de tomar ação não é sinônimo de sair despreparado. A gente usa a expressão aqui em casa, sair estabanado por aí, né? Sair com estabanação. Tem um filme que a gente assistiu, e é isso que eu estava lembrando, esse livro traz uma batalha que vai acontecer e tem um estereótipo de um general que ele é estereótipo assim, do típico americano, né? No filme é para ser, do americano estadunidense eu estou falando. E que eles vão sentar para planejar uma batalha e ele já quer logo atacar, ele não quer saber de planejar, ele tem que gritar, atacar e ir para cima do inimigo. E o pessoal acalma ele e fala assim, você não pode fazer isso. Primeiro a gente tem que programar. E segundo, quando a gente estiver para atacar, você não pode gritar atacar, porque você vai avisar para o inimigo que a gente está atacando. Você não pode falar isso. Então ele fica todo consternado, porque ele queria sair atacando sem planejamento. Eles se planejam e na hora que eles vão atacar, ele não aguenta e ele lembra do conselho para não gritar atacar, e ele grita, nós não vamos atacar, achando que ele ia surpreender o inimigo, avisando-os que eles não iam atacar, né? Então é mais ou menos o que Jesus fala aqui. Vocês têm que tomar ação, e a ação é requerida de vocês, vai haver um protagonismo, mas não sem preparo, não sem capacitação. Por isso, esperem para serem capacitados, né? É um poder para o propósito de Deus, um propósito de testemunhar, é isso que eles estão falando ali. Bom, e aí eles ficaram ali, como a gente viu no texto, olhando Jesus subir e ficaram atônitos ali, de boca aberta, com os olhos fixos no céu. E aí 2 homens de branco aparecem diante deles e falam, pessoal, acorda aí, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Mas até lá, né, mãos à obra, vamos tocar a vida. E aí eles dispersam e vão fazer aquilo que eles tinham que fazer ali, não ainda em missão, esperando a capacitação. E o texto vai falar de que eles vão aí depois escolher quem vai ser aquele posto como apóstolo entre os 12 que substituiria Judas, né, que foi o traidor. E aí o texto fala da escolha de Matias, mas aí, pulando mais para frente, a história continua no capítulo 2 de Atos, de 1 a 4, o texto diz assim, se você puder me acompanhar. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, aquele mesmo Espírito que Lucas tinha falado que, através do qual Jesus deu instrução aos discípulos, aos apóstolos, que capacitou Jesus, aquele mesmo Espírito que eles já sabiam pela história deles, que capacitou a alguns juízes seletivamente, a alguns reis, a alguns profetas no Antigo Testamento, agora era esse mesmo Espírito que estava sobre eles. Eles estavam, o texto diz, cheios e falando de acordo com a capacitação dada pelo Espírito. E o texto continua no verso 5, diz assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: esses aí beberam vinho demais. Então é importante a gente começar explicando aqui por que havia, como fala o verso 5, pessoas de todas as nações reunidas ali em Jerusalém. Talvez você se lembre que pelo livro de Êxodo, pela história do Êxodo, depois o reinado de Davi e o reinado de Salomão, de que para os judeus o tabernáculo ele significava a própria presença de Deus. Onde estava o templo, ali estava a presença de Deus. Então quando eles iam fazer as suas festas, as suas ofertas, as suas oferendas a Deus, todos eles se reuniam em torno
do templo que estava em Jerusalém. Por isso que a mulher samaritana, talvez você lembre também, pergunta para Jesus, olha, qual que é o lugar certo da adoração? É aqui ou é lá em Jerusalém? Por quê? Porque eles tinham essa noção de que a presença de Deus habitava um lugar específico e as pessoas teriam então que ir para aquele lugar para ofertar a Deus, ali onde estava a presença de Deus. Então por isso eles estavam todos ali reunidos para a festa do Pentecoste, como o texto diz, e por isso tinha pessoas de todos os locais do mundo reunidos ali, judeus e convertidos ao judaísmo. Deus, no entendimento deles, estava habitando ali no tabernáculo, estava tabernaculando ali em Jerusalém, naquele que eles consideravam o lugar santo. Mas agora, o texto usa uma expressão interessante, que é todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então todos estavam cheios. Ou seja, não era mais o Deus entre eles, mas sim Deus neles. Lembra que a gente falou da definição da palavra entusiasmo, de estar entusiasmado? Agora Deus tabernaculou entre eles. Mas é curioso que existem diversidade de reações ao que o Espírito Santo estava fazendo. Duas reações chamam a atenção de cara, uma é a perplexidade e a outra é a zombaria, que a gente vê no verso 12 e no verso 13. Mas, qual é a sua reação? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Mas qual é a sua reação diante daquilo que Deus quer fazer? Ou você acha que Deus não atua nos dias de hoje? Ou você não enxerga a mão de Deus nas coisas que acontecem hoje em dia, até mesmo em situações como essa que a gente está vivendo? A gente tem aqui a reação dos discípulos, que eram pessoas participantes da ação de Deus, no texto que a gente está vendo. A gente tem a multidão, tem o povo, que olhavam com perplexidade, com curiosidade, querendo talvez entender o que estava se passando, não ignorando, mas não entendendo. E aí tem um outro grupo aqui, que é o grupo dos zombadores, né? Esses aí fazendo pouco caso, esse pessoal tá bêbado, estão falando assim embolado porque beberam demais. E aqui eu queria abrir um parêntese para o verso 11, porque o verso 11 fala que eles ouviam cada um na sua própria língua a ministrarem ou anunciarem as maravilhas de Deus. E essa é a capacitação que o Espírito Santo deu para eles, de anunciarem as maravilhas de Deus, de testemunharem. O poder, a capacitação era para isso. E eu queria, nesse parênteses que eu estou fazendo rapidinho aqui, lembrar de um camarada, que a gente já falou sobre ele no passado, chamado Simão o Mago, lá no livro de Atos mesmo, no capítulo 8, que é uma outra categoria. A gente falou do discípulo que participou da ação, a gente falou da multidão que estava perplexa, falamos dos zombadores, aqueles que, Deus está fazendo coisas aí, mas eu dou risada, eu nem acredito que Deus existe de repente. E tem uma outra categoria, que é a categoria dos interesseiros. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no texto, como um parêntese mesmo, de Atos, no capítulo 8, para relembrar a história desse camarada chamado Simão o Mago. Diz assim o texto: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. A gente pensa às vezes que essa questão assim de as pessoas quererem tirar proveito, serem interesseiras com as coisas de Deus, quererem ganhar, faturar em cima daquilo que é o Evangelho, é um fenômeno dos dias de hoje, né? Dos nossos pregadores televisivos de repente, mas a gente vê que desde o princípio tinha pessoas querendo perverter os propósitos de Deus, querendo perverter aquilo que Deus estava fazendo, desviar aquilo que é o verdadeiro Evangelho para proveito próprio. Mas então, antes da gente voltar à nossa história, ainda naquele parênteses aqui de Atos, capítulo 8, eu queria que você
prestasse atenção em duas palavrinhas que esse texto usa. Um é a palavra dom, a palavra presente. Simão quis comprar o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro para ter o poder de impor as mãos e que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Mas é um presente. Você não pode comprar algo que é um presente. E não é que um presente não tem um custo. O custo existe para aquele que está dando o presente. Quem deu o presente pagou o preço para adquiri-lo. Mas para quem recebe, não há preço, é gratuito. E a segunda palavra é a palavra cheio, porque de novo Pedro aqui usa a expressão que Simão estava cheio, mas não do Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos 2. Então aqui ele estava cheio de algo, de uma outra coisa, né? De algo diferente. E ele fala que ele estava cheio de pecado, né? De motivações egoístas. O que impulsionava ele à ação? Qual era a motivação de Simão? Ou seja, qual era o motivo da ação de Simão? Era interesse pessoal, era interesse próprio. E não era, como nós vimos lá no texto, de ter o Espírito em si para anunciar as maravilhas de Deus. Bom, feito esse parênteses, vamos retomar nossa história, né? Lá no texto de Atos 2. Na cena anterior, a gente viu que os apóstolos tinham sido acusados de estarem falando em línguas diferentes por estarem bêbados, né? Agora, olha que interessante a resposta de Pedro. Agora, Pedro, ele vai se levantar para responder a essa acusação. Esse é o mesmo Pedro que vocês vão lembrar que antes de estar cheio do Espírito Santo, negou a Jesus 3 vezes. Era um Pedro que se acovardou diante de uma situação difícil. Mas agora, cheio do Espírito Santo, capacitado para anunciar, ele se levanta e fala. Então, no verso 14, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Eles não estavam cheios de bebida alcoólica, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu queria usar esse trocadilho, essa expressão de cheio de bebida alcoólica versus cheio do Espírito Santo, para contar uma ilustraçãozinha para vocês, né? Eu tive uma vez uma pessoa que trabalhou comigo, que chegou em casa numa segunda-feira, dando muita risada, e eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: olha, eu estava em casa e minha mãe me ligou de madrugada, de sábado para domingo, porque disse que meu irmão chegou em casa bêbado, estava falando um monte de besteira e ninguém conseguia controlar ele. Então eu saí da minha casa, fui para casa da minha mãe e meu irmão tinha chegado realmente bêbado, e eu coloquei lá para tomar um banho frio, enfim, para se acalmar. Minha mãe estava chorando porque ela dizia assim: ele ficou falando que eu sou chata, que ele não gosta de mim. E aí a minha amiga de trabalho falou assim: poxa mãe, mas ele tá bêbado, você vai ficar ouvindo o que o bêbado tá falando? Você não presta atenção nisso. E ela chorava e dizia assim: mas dizem que as pessoas quando estão bêbadas falam a verdade, né? Não tem filtro. E ela ficou chateada porque ele bêbado disse que ela era chata, né? E ela achou que ele sem filtros, por causa da bebida, estava falando a verdade. Mas o ponto que eu quero fazer com essa ilustração é dizer que é claro para as pessoas como essa mãe, de que a bebida estava controlando a pessoa, né? Ele estava cheio da bebida e estava sob o controle, sob a influência da bebida. A bebida mandava nele. Esse é um caso cômico, talvez, né? Mas a gente sabe que existem muitos casos trágicos de relacionamento com o álcool, de pessoas que cometem atrocidades porque estão controladas ou influenciadas ou cheias de bebida. Então, quando a gente vê essa expressão aqui, cheio de, a gente pensa, a gente imagina influência, controle. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, estavam debaixo da influência, debaixo do controle do Espírito Santo. E é isso que fica destacado aqui quando existe essa comparação. E Pedro fala: não, nós não estamos bêbados, mas estamos cheios do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. E aí Pedro explica toda a história de Jesus para eles. E aí no capítulo 2, lá no verso 37, quando Pedro acaba de explicar que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e que eles rejeitaram esse Senhor como Messias. A reação deles no 37 é:
Quando ouviram isso, diz o texto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então a pergunta mudou. Antes era: o que é isso? O que está acontecendo? Olha que coisa curiosa. E agora bate fundo no coração deles que eles talvez cometeram um erro e eles dizem: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E aqui de novo eu faço aquela pergunta que eu fiz, né? De com quem você talvez se identifica nesse texto. Então eu volto a fazer a pergunta dos tipos, né? O zombador, aquele que, Deus, estou nem aí para Deus. O atento, o ligado. Talvez você queira ser esse que está ligado no que Deus está fazendo. Aquele que pergunta: bom, o que eu preciso fazer em relação a isso? Deus está fazendo algo diferente. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo um movimento aqui, seja através dessa crise mundial que a gente está vivendo, seja através de algo pessoal que esteja passando. O que Deus está fazendo? Você está ligado no que Deus está fazendo, procurando saber de Deus o que Ele quer com esse momento da tua vida? Ou você é aquele que não está nem aí? Ou não vou nem perguntar se você é dos interesseiros, eu espero que não, nem vou tocar nesse um exemplo aí. Mas então, Pedro responde para eles o que eles têm que fazer. No verso 38, Pedro responde para eles e diz: arrependam-se. Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E essa palavra dom aqui é a palavra presente. Aí não mais presente no sentido do verbo, tempo verbal presente, mas do dom mesmo, né? Da oferta gratuita, um presente como você recebe em datas especiais. Então ele fala: recebam um presente, é de graça para vocês. Arrependam-se, creiam em Cristo Jesus. Batizem-se para o perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito. E essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Pedro diz para eles, para os judeus ali reunidos, que dias melhores, se forem para sempre realmente, precisam começar aqui, recebendo o presente, o dom do Espírito Santo. E que isso vem primeiro com a consciência da necessidade do arrependimento, de se achar insuficiente. E isso aqui é um ponto tão importante. Esses dias eu falava com alguém sobre essa percepção de insuficiência, né? A gente vive num mundo em que as pessoas não se acham insuficientes, elas acham que elas são sábias, que elas tomam conta de si mesmas, que elas vão aprender, vão fazer um curso, ou que o dinheiro vai resolver. E talvez a situação que a gente vive hoje mostrou para muitos que a gente não tem tanto controle quanto a gente imagina das coisas, não é verdade? E essa noção de insuficiência é o primeiro ponto para o arrependimento. Se você não se acha insuficiente, se você não se acha inapto para alcançar o padrão de Deus para a sua vida, então talvez você vai concluir que você não precisa de um Salvador. Só vai se achar necessitado de um Salvador aquele que se entende insuficiente. Eu ouvi uma ilustração uma vez, e uma ilustração não é para ser uma tese teológica, mas numa conversa uma vez alguém perguntou assim: olha, numa escala de 0 a 100 para chegar ao céu, quanto você acha que faltaria para alguém como você? E a pessoa falou: para mim talvez falte de 0 a 100, eu não sou uma pessoa tão má assim, talvez eu esteja, vamos dizer assim, nos 75, 70%, me falta 30%. Entendi. E para uma pessoa como, de repente, Madre Teresa de Calcutá, quanto você acha que faltaria? Não, ela está bem melhor que eu. Para ela, está lá nos 95%. Para ela falta só 5%, né, para alcançar aquele padrão necessário. E para que esses tiranos da história, esses ditadores malévolos? Não, esses aí nem 10%. E aí a pessoa respondeu: então, Jesus Cristo, Ele é o que cada um deles precisa na sua insuficiência. Não importa se você é 10% insuficiente, 5% insuficiente, como uma pessoa que se considera ótima, ou se você é um tirano, uma pessoa da mais baixa estirpe, que talvez falte 90% para você alcançar. Não importa se é 90% para alcançar o que Deus quer, 50%, ou talvez 5%, ou talvez 0,5%. Todos somos achados insuficientes. E nessa insuficiência, Jesus Cristo se faz suficiente por nós. Então a primeira coisa que Pedro diz para eles, quando eles dizem: que faremos com isso? Ele diz: arrependam-se e recebam o dom do Espírito Santo, recebam o presente. Se você espera ter dias melhores e que não sejam temporários, sejam para sempre, para a eternidade, você precisa começar com a consciência de insuficiência, com o arrependimento da sua insuficiência, aceitando o sacrifício que Jesus fez por você, para o perdão
dos seus pecados. E é isso que Paulo fala para essas pessoas que estavam ali perguntando o que elas deveriam fazer. É isso que Paulo diz: arrependam-se. O mesmo que mais para frente a gente viu naquele parêntese de Atos 8, ele fala para Simão: Simão, você precisa se arrepender. Não é o suficiente você querer o Espírito Santo para o seu próprio uso pessoal. Você precisa ter consciência de que você está errado, porque você, Paulo dizia para Simão, está cheio de pecado, de amargura no seu coração. Você não está cheio do Espírito Santo. Então, para dias melhores, arrependa-se. Reconheça a sua insuficiência. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você na cruz para receber de Deus o presente do Espírito Santo. Então, dias melhores para sempre começam recebendo o presente do Espírito Santo, que é a garantia, é o selo da nossa salvação. E aí o texto fala que isso é para você, para os seus filhos, para os de perto, para os de longe. Ninguém está excluído do convite para ser presenteado por aquilo que Jesus fez. Ninguém é privilegiado nesse sentido, mas todos são alcançados. Aquilo que era um entendimento deles, que a salvação era da exclusividade do povo judeu, eles começam a entender que não, era para os de perto e para os de longe. E aí as palavras que Jesus fala, conforme Lucas relata em Atos 1:8, começam a fazer sentido, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O poder que vocês receberão serão para testemunhar para todos indiscriminadamente. Muito bem, que jornada, hein, pessoal? O que a gente viu até aqui? Jesus promete o Espírito Santo como um presente, um dom. É presente porque não se pode comprar, não é verdade? É de graça. A gente viu o exemplo de Simão. O Espírito Santo, ele capacita a gente, ele encoraja a gente. E esse encoraja no sentido de dar coragem mesmo, né? Para fazer o que precisa ser feito. A gente vê a transformação de um Pedro que negou a Jesus para um Pedro que ficava em frente de multidões e defendia abertamente o Evangelho e testemunhava de Cristo. E aí o Espírito Santo é derramado sobre todos, a gente viu. Não só sobre um grupo especial, um grupo mais santo que os outros, mas a todos quantos se arrependem e aceitam Jesus. Todos que se entendem insuficientes e veem em Jesus a suficiência para a salvação. Isso quer dizer que essa promessa nos alcança nos dias de hoje. E aí nós voltamos ao presente, mas agora presente de novo, né? Como o tempo verbal do agora, né? Lembra que a gente falou logo no comecinho da perguntinha que estava lá naquela arte no Instagram da Ibira Igreja, onde você busca ânimo e esperança, né? E aí eu imagino que nos dias que a gente tem passado, talvez muitos tenham percebido em si, e aí é cada um olhando para si, não fazendo juízo de ninguém, e eu olhando para mim, talvez a gente consiga olhar alguma incoerência, imagino que um hiato, uma lacuna entre aquilo que a gente sabe de Deus estar no controle, de que Ele é soberano, de que Ele é bom, de que Ele cuida de nós, e daquilo que a gente experimenta, talvez ansiedade ao invés de paz, talvez medo ao invés de despreocupação, talvez um pouco até de raiva ao invés de a gente confiar, né, no que Deus está fazendo. E aí a pergunta pode surgir: por que eu não me sinto revestido desse poder do Espírito Santo, desse ânimo, desse encorajamento? Por que, embora eu possa estar com o Espírito em mim, nesse sentido, entusiasmado, porque eu não sinto esse entusiasmo? Então a primeira pergunta que eu faço para você, duas perguntas importantes. A primeira é se você de fato está entusiasmado no sentido de ter o Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. Você aceitou a Cristo na sua vida? Se você aceitou, Ele habita em você. Ele é o selo da garantia de que você é redimido. Então essa promessa, o presente de Deus, é para te encorajar mesmo, né? É para que você sinta animado, se sinta encorajado. Efésios 2:22 fala assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então esse conceito do entusiasmo, de ser tabernáculo, de ser morada de Deus, Efésios 2:22 deixa claro, né? Se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O tabernáculo agora é você, Ele te acompanha. Então esse é o primeiro ponto. Talvez você fale assim: não, Paulo, sim, eu tenho Cristo em minha vida. E agora? Se eu continuo me sentindo talvez um pouco aquém daquilo que eu deveria talvez me sentir com o Espírito Santo habitando em mim. Talvez eu ainda sinta essa lacuna aí entre o que eu sei e aquilo que eu ainda sinto, esse pesar
Aí a segunda pergunta é: você tem procurado estar cheio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você sequer pensou sobre estar cheio do Espírito Santo? Cheio da influência, cheio do controle do Espírito na sua vida. Aqui uma coisa importante: Deus Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força, não é algo abstrato, né? Não é algo como a energia que sai das nossas tomadas de eletricidade, né? Que é impessoal. É uma pessoa. E ele, como pessoa, ele pode ser ignorado, ele pode ser rejeitado, ele pode até ser entristecido. Então talvez você esteja entusiasmado, esteja com ele dentro de você, mas você não tem dado muita bola ou muita consideração para o que ele tem tentado falar ou fazer em você. Olha o que diz esse texto que a gente vai ler agora, de Efésios 4, o verso 30. Ele fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E se você olhar o capítulo 4 de Efésios, ele faz uma lista antes e uma lista depois de comportamentos que entristecem o Espírito Santo. Quando a pessoa anda voluntariamente vivendo uma vida que não é de acordo com os padrões de Deus, não é de acordo com a nova vida que a gente deva ter em Cristo, não é de acordo com a vida de amor que Deus propõe pra gente. O texto fala que a gente entristece o Espírito Santo. Então talvez essa lacuna entre o que você sabe da grandeza e da soberania de Deus e o teu sentimento de inquietação, quando deveria haver paz, talvez passe por precisar estar mais cheio do Espírito Santo. Em que sentido? Em considerar aquilo que ele tem para te dizer, de não ignorá-lo, de não rejeitá-lo, de não deixá-lo entristecido. Nós precisamos caminhar com Deus não na nossa capacitação, não na nossa força, mas voltando ao exemplo de Jesus lá no comecinho do texto que a gente leu em Atos 1, quando Lucas fala que o próprio Jesus estava capacitado pelo Espírito Santo. Quanto mais nós precisamos andar na capacitação que Ele, o Espírito Santo, nos dá, para a gente poder santificar o nome dEle, andar corretamente e anunciar Jesus com nossas palavras e nossas ações. Sem a capacitação que vem dEle, a gente não tem como fazer isso. Tem um pastor americano chamado Francis Chan, que ele escreveu um livro intitulado O Deus Esquecido. E ele fala, claro, do Espírito Santo. E ele fala disso, das pessoas que são cristãs, mas que não tomam conhecimento da ação do Espírito Santo no dia a dia, que não consideram, que não dão bola, que não ligam para o Espírito Santo, que vão vivendo suas vidas com base naquilo que elas entendem, que elas conhecem, ou no seu profundo conhecimento teológico dos gregos, dos hebraicos, dos comentaristas, mas não dão lugar para o Espírito encher, influenciar, transformar, controlar e governar a sua vida. Elas não se preocupam em desagradar o Espírito Santo ou desagradar a Deus no seu dia a dia. Elas preferem estar influenciadas pelos noticiários, pelas ideologias, pelas filosofias, estarem influenciadas pela sua própria sabedoria, mas não estarem influenciadas, cheias, controladas pelo Espírito Santo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que o importante não é o quanto você tem do Espírito Santo, né, numa medida assim de cheio ou vazio, mas o quanto ele tem de você, o quanto você se entrega para ele, para o controle, para a influência dele. A gente estava falando no pequeno grupo essa semana, da semana passada, da mensagem do Salmo 46 que o Betinho trouxe, e o texto diz: aquietai-vos, né? Parem de lutar, acalmem-se e saibam que eu sou Deus. E a gente estava falando da ilustração da areia movediça, que quando a pessoa cai na areia movediça e aquilo vai tragando ela para baixo, quanto mais ela se debate, quanto mais ela luta, quanto mais ela fica inquieta, mais rapidamente ela afunda. E que a estratégia, na verdade, é estar quieta, como que flutuando e esperando a chegada do socorro, que vem de fora, vem de algo externo. Então essa é uma ilustração legal, assim, de que às vezes a gente se debate, quanto mais a gente se debate, mais a gente afunda. Então querer ganhar na vida, querer ter dias melhores para sempre, por força própria, por nossa própria capacidade, a fórmula certa para a frustração e para a decepção. Não é o caminho para dias melhores. O caminho para dias melhores é o arrependimento,
O caminho para dias melhores é o entregar-se ao controle do Espírito Santo, é considerar o Espírito Santo, é ser sensível ao mover dele no seu coração. Então, arrependa-se, aceite o sacrifício de Cristo, receba o presente de Deus, comece recebendo esse presente para que ele habite em você. Se você já o recebeu, dê diariamente lugar ao Espírito Santo. Seja cheio dele. Ande debaixo da influência dele, debaixo do controle dele. Ande debaixo do governo do Espírito Santo na sua vida. Que você possa ser animado, estar entusiasmado e permanecer encorajado pelo Divino Espírito Santo. Que debaixo do governo dele a sua vida possa ser próspera e que você tenha dias melhores para sempre, em qualquer circunstância, começando por se deixar influenciar pelo Divino Espírito Santo, esse presente de Deus para os que creem em Cristo. Que você seja encorajado e se sinta entusiasmado por essas verdades. Ora comigo para a gente encerrar esse tempo juntos. Senhor, te agradecemos pelo dom do Espírito Santo que nos acompanha, que nos consola, que nos cela, que nos aponta para o caminho de Cristo. Que a nossa conduta seja não de entristecer ao seu espírito, mas de alegrar o seu coração, Pai, com o nosso comportamento, com a nossa cooperação, com a nossa vontade de santificar o seu nome em tudo que nós fazemos. Mas que a capacitação, que a gente reconheça, somos insuficientes e que a gente busque no próprio Senhor, que o teu Espírito nos capacite para te servir, para te amar, para fechar essa lacuna, Pai, entre aquilo que a gente sabe e muitas vezes aquilo que a gente sente. Que o Espírito Santo console a nossa alma, que a gente possa buscar em Ti o arrependimento e que a gente possa andar realmente, verdadeiramente entusiasmados, cheios do Teu Espírito Santo em nós e vivemos para o Teu propósito, Pai, cheio de ânimo e alegria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu
E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando seguimento aqui aos nossos avisos, eu queria falar primeiro sobre as nossas contribuições e ofertas, pois elas estão sendo realizadas ainda numa conta da IBNU. Então pedimos que, como forma de identificar os valores da Ibira, que seja colocado 25 centavos no final do valor que está sendo depositado. E se for possível, envie o comprovante para o e-mail da tesouraria, que pode ser encontrado junto com os dados da conta aqui na tela. Então eu vou dar mais um segundinho para que você tire uma foto ou anote, tá bom? Dando continuidade, nós temos os nossos PGs, eles continuam sendo realizados de forma online. E só para lembrá-los, os encontros ocorrem quinzenalmente, sendo quinta-feira com o pessoal do Jardim Prudência e a sexta com o grupo da Vila Olímpia e Brooklyn. Nesse domingo, nós tivemos o encontro da Ibira, com celebração, história e interação entre as crianças. Claro que tudo de forma online, né? Então a gente pede para os pais para que já deixem marcados no calendário de vocês aí que o próximo encontro deverá ocorrer daqui 2 domingos. E por fim, mas não menos importante, acompanhe e divulgue os nossos conteúdos nas redes sociais, pois pode ajudar você ou pode ajudar algum amigo ou outra pessoa a enfrentar melhor esse período de crise. E se você perdeu ou se quiser rever alguma das nossas pregações, você pode encontrá-las tanto nos principais agregadores de podcast quanto no YouTube. Então é isso, gente. Fica com Deus e a gente se vê, tá? Olá pessoal, boa tarde. Hoje quero dar um aviso aqui no meio da celebração, mas uma boa notícia, um comunicado que finalmente, depois de meses aí de trabalho, de idas e vindas, além de termos tido aprovado o nosso estatuto pelo cartório, essa semana saiu o CNPJ da Ibira, finalmente. Então isso é um motivo de gratidão para a gente louvar o nosso Deus juntos, pois nas próximas semanas, aí nos próximos dias, a gente deve ter também acesso à conta corrente, o banco, tudo funcionando direitinho, tudo legalizado certinho para não ter problema. E diante disso também, a partir de hoje, hoje, na verdade daqui 15 dias, a gente vai apresentar também mais um vídeo contando um pouquinho do que as pessoas, os projetos que nós como Ibira estamos apoiando. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o Tony e um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana Nova Cidade. Você vai notar que o final do vídeo ele vai terminar de uma maneira um pouco abrupta, é porque a gente cortou o finalzinho aí que não fazia tanto sentido para o fim que a gente quer demonstrar hoje aqui, tá bom? Mas conheça aí um pouquinho mais sobre o que Deus tem feito ali na Vila Leopoldina, aqui razoavelmente perto do Ibirapuera. Deus abençoe, uma boa tarde. Olá, eu sou o Tony, casado com a Babi há quase 7 anos e juntos temos o Bernardo, nosso filho de 2 anos e 4 meses. E estamos esperando a Melissa, que virá ao mundo em março de 2020. Juntos nós estamos plantando a Igreja Nova Cidade em São Paulo, que é o centro financeiro do Brasil e está entre as cidades mais populosas do mundo. Nós estamos na Vila Leopoldina, que é um dos bairros mais importantes, por conter o maior centro de distribuição de alimentos da América Latina, com uma frequência diária de até 50 mil pessoas. Nesse bairro há muitas empresas e comércios e um grande número de produtoras de filmes e propagandas. O bairro tem grandes dilemas estruturais, com um enorme antagonismo social e contrastes financeiros. Há condomínios verticais de alto padrão e favelas escondidas em antigas linhas do trem. Também há ruas com muitos viciados em drogas e um contingente altíssimo de moradores de rua, assim como muitos pontos de prostituição e diversos desafios. Nós passamos 7 meses treinando o nosso grupo base antes de fazermos o nosso primeiro culto em janeiro de 2019. Desde então, nós estamos criando novos relacionamentos missionais, discipulando as pessoas que estão chegando e iniciando os ministérios que irão alcançar os profissionais e os estudantes da região. Além de ceder o nosso espaço para encontros de empreendedores do bairro, nós estamos diagnosticando, investigando e projetando as ações para alcançar diversos grupos de vulnerabilidade social daquele bairro em especial. Queremos avançar como uma igreja para a cidade para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho de Jesus e que um dia o bairro seja transformado em vários aspectos.
Nosso sonho é expandir o reino de Deus nessa cidade, mas sabemos que uma igreja sozinha não pode fazer isso. Por isso estamos muito felizes e empolgados por participarmos da primeira turma da incubadora de plantação de igrejas urbanas do City to City em São Paulo. Temos certeza que o impacto da incubadora em nossa igreja será altíssimo e estamos orando e sonhando com todas as possibilidades que nós teremos a partir de então. Plantar uma nova igreja nessa grande cidade de São Paulo tem sido o maior desafio de nossas vidas. Mas nesse primeiro ano temos visto Deus cuidar de todas as coisas, apesar das dificuldades financeiras. Nós estamos confiantes que Deus cuidará de todas as coisas daqui para frente, como fez esse ano. Agora, se você deseja fazer parte do movimento do Evangelho aqui na cidade de São Paulo, você pode orar pela minha família e também pela Igreja Nova Cidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos caminhando para o nosso momento de oração da Ibira, o último, mas não menos importante, não é mesmo? Vamos orar. Aqui eu fiz uma colinha para me ajudar com alguns pedidos. Vou começar apresentando esses pedidos e depois a gente tira um momento de oração todo mundo junto. Gostaria de lembrar sobre esse momento da pandemia, para a gente orar sobre vidas que têm sido perdidas. Todos nós estamos enfrentando, às vezes, situações que a gente nunca pensou em enfrentar e os números também estão aumentando. Vidas estão sendo perdidas, pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus estão morrendo, ou seja, isso para mim é o principal ponto. Orar pelo nosso governo, as decisões do nosso governo, os funcionários que estão na área da saúde, ou seja, muitas vezes a gente diz aqueles que estão na linha de frente, né, e vivenciando essa pandemia todos os dias, que Deus consiga cuidar do psicológico deles, né, nesse momento. Orar também pela saúde das pessoas da Ibira. Eu fiz aqui uma listinha para continuar orando pelo Rafa, pela Deise, pela mãe da Ivani, pela mãe da Li, o Dani Bonifácio e o pai da Anne. Essas são algumas pessoas e eu não conheço a necessidade delas, mas eu tenho certeza que Deus conhece. Gostaria de pedir para você abaixar sua cabeça agora e a gente orar por esses pedidos, orar também por aqueles pedidos que vocês tenham hoje e que a gente consiga trazer tudo isso para Deus. Amém? Amém, Senhor. Pai, nós entramos em oração nesse momento, Pai. Nós, a sua igreja, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, por esses pedidos que foram apresentados aqui hoje, Pai. Por esse momento de pandemia, pelo nosso governo, pela saúde da Ibira, por aqueles que estão na área de frente dessa pandemia, Senhor. Que o Senhor conhece o coração de todo mundo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Deus. Porque nós oramos para aquele Deus que sabe, Ele conhece tudo de nós, Ele sabe das palavras antes mesmo de chegarem à boca. Nós oramos para aquele Deus que pode todas as coisas, aquele Pai eterno, aquele que ressuscitou no terceiro dia, que fez os céus e a terra em 7 dias. Nós oramos para aquele Deus onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, nós te engrandecemos, Pai. E nós apresentamos esses pedidos, Pai, que às vezes pra gente nos incomoda tanto, Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle de todos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, sobre todos esses pedidos, sobre aqueles que não foram apresentados aqui hoje, Pai. Aqueles pedidos que muitas vezes estão no nosso coração e a gente nem sabe como pedir. É por esses pedidos que eu também peço, Pai. Senhor, eu peço particularmente por mim, pela ansiedade, Senhor, que muitas vezes tem me tomado nesse momento de quarentena, e que esse possa ser o pedido de outras pessoas também, Deus. Que o Senhor consiga cuidar da ansiedade, cuidar do nosso coração, Pai, e não aproveitar esse momento de quarentena para nos trazer mais perto de Ti, Pai, de alguma forma. Que não seja só um momento que a gente está em casa, mas que a gente consiga utilizar esse momento para o Seu reino. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa semana para vocês. Se cuidem, fiquem seguros e fiquem em casa. Um beijo. Tchau, tchau.